que envolve até a Globo. Até a Globo. A Rede Globo pode rodar nessa. E que os deputados do Brasil não estão apoiando lá como deveria. Não é só o Nicolas, não. O próprio irmão, o próprio senador, Flávio Bolsonaro, é um merda. Não faz porra nenhuma para falar sobre isso. Pelo menos são em defesa da Zambelli. Eu tô muito puto com o Flávio. Muito. Que, porra, é o irmão, cara. É o pai, a vida do pai que tá em jogo, enfim. O conjunto, o pacote de ações que estão sendo tomadas contra o Lula e contra o Alexandre de Moraes. E vamos lá, né? Tava falando que na sexta-feira o Hélio Negão montou lá uma barraca na Praça dos Três Poderes, botou uma fita na boca, um protesto silencioso, né, contra as perseguições políticas, contra a censura, e aí foram chegando outros parlamentares, o desembargador Sebastião também chegou lá, fez discursos e tudo, e aí o Alexandre de Moraes ficou incomodado, né, e ele mandou retirar todo mundo da Praça dos Três Poderes, sob risco de prisão em flagrante e aquelas coisas de sempre, né? E aí ele expediu um complemento da decisão com mais uma proibição, ainda mais ampla. Ele proibiu, né, qualquer tipo de acampamento num raio de 1 quilômetro da Praça dos Três Poderes, da Esplanada dos Ministérios e de quartéis. E aí a gente lembra que em 2018, não, 2007, 18 anos atrás, quando era ministro do STF, o Ricardo Lewandowski afirmou o seguinte: a Praça dos Três Poderes em Brasília simboliza a cidadania e proibir atos no local seria uma inconstitucionalidade. Hoje, ele está no comando do Ministério da Justiça e aí silencia sobre essa decisão do ministro da Corte, do ministro Alexandre de Moraes, que vetou as manifestações na Praça dos Três Poderes, né? Há 18 anos, portanto, por unanimidade, o Supremo decidiu que era inconstitucional proibir manifestações públicas na praça. O Lewandowski, por que eu citei o Lewandowski especificamente? Porque ele foi o relator dessa ADI, dessa ação direta de inconstitucionalidade, que derrubou um decreto que tinha sido baixado pelo então governador do DF, Joaquim Roriz, proibindo as manifestações, os atos com carros de som, com aparelhos de som e tal. E quem que moveu essa ADI? O PT, né? E estava certo nesse momento, porque o Joaquim Roriz estava impedindo manifestações. Obviamente que o PT agora está apoiando a decisão do Alexandre de Moraes de proibir manifestações na Praça dos Três Poderes, porque eles não têm nenhuma coerência, né? A contradição é total, né? Eles primeiros. E aí, no voto dele, o Lewandowski argumentou o seguinte: pelas manifestações, pela manutenção das manifestações na Praça dos Três Poderes, que a norma violava o direito à livre reunião e expressão, princípios assegurados pela Constituição. A restrição, então, segundo ele, era inadequada, desnecessária e desproporcional, né? Ele declarou, então, inconstitucional a proibição de manifestações na Praça dos Três Poderes e disse que a liberdade de reunião e de associação para fins lícitos constitui uma das mais importantes conquistas da civilização. Vou repetir, palavras do então ministro do STF, hoje ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski: a liberdade de reunião e de associação para fins lícitos constitui uma das mais importantes conquistas da civilização. Alan. Ele está desesperado. Posso dizer para vocês que eu, em 6 anos, sou perseguido por Alexandre de Moraes, nunca vi ele perder o tom de voz, como ele sempre gosta de... Deixa eu tirar aqui o óculos, ele gosta de falar assim, né? Alexandre de Moraes, né? Ô advogado, ô doutor, não sei o quê. Ele gosta de falar assim, né? Com olhos sempre assim, pra mostrar que ele é o pica. Vai mostrar o vídeo aí? Parece Então, que a voz pra dele mostrar. normal não é essa, né? Não é. É meio fina, né? É fininha, fininha. Ele encarna um personagem ali, né? E ele tá sentindo a pressão internamente no STF, eu posso te falar isso por fonte minha lá dentro, pressão interna e, obviamente, externa.
Por quê? É óbvio, né, que quando nós fizemos uma live privada com os assinantes sobre essa manifestação lá na Praça dos Três Poderes. Então, quem quiser ouvir o que nós falamos, tá lá, porque eu não quero ficar... Tem assuntos que você fala para o público, tem assuntos que você fala para um público mais qualificado que está sempre te acompanhando, não vai ficar manipulando a sua fala. Em resumo, era hora de um buzinaço, não hora de manifestação na Praça dos Três Poderes. Mas o ponto é, o Moraes está, não digo acuado, porque ele é psicopata não fica acuado, né? Ele está sentindo o peso, pela primeira vez, ele está sentindo o peso, porque, de fato, ontem eu expliquei muito isso, almocei com o pessoal 8 da noite, almocei, pra você entender. Porque eu tive que engolir um sushi, que eu consegui 1 minuto antes de eu palestrar. O Eduardo Bolsonaro é testemunha, que eu fiquei pegando um palito de dente. Ele vai ficar... Ontem eu não almocei nem jantei. Que delícia. Não, ontem foi corrido. Aguento não, passei dessa fase, gente. Aguento isso não. Não almocei nem ontem foi jantei punk. ontem. Tem mais idade pra isso não. Mas ontem eu conversava muito com o pessoal, todos os seguidores e assinantes nossos que estavam lá. A gente ficou ali no Boteco do Manolo, em Deerfield, bem pertinho ali de Boca Raton. E eu explicava para as pessoas que, infelizmente, eu não estou vendo jornais, analistas, elencarem de uma maneira clara o conjunto, o pacote de ações que estão sendo tomadas contra o Lula e contra o Alexandre de Moraes. Porque, vamos lá, vamos elencá-las aqui, né? A primeira até agora foi o cancelamento dos vistos, que todo mundo disse que não iria acontecer, onde já se viu. Você acha mesmo? Lembra do Mamãe Falei? Piadinhas. O Mamãe Falei falando Entre lá, os o pessoal da ministros MBL. A entre super nós. análise dele, né? A super análise do Mamãe Os Falei. Estados Unidos não estão nem aí para isso. Vocês acham realmente que isso vai acontecer? Isso não vai acontecer. Todo mundo ria, zombava. Aí, beleza. Aí chegou o cancelamento dos vistos. Aconteceram. O filho do Barroso está desesperado, não está indo nem trabalhar em Miami. A última vez que a gente ficou sabendo foi para a embaixada Consulado em Nova York, brasileiro em no Nova consulado York. Ele e a brasileiro em Nova irmã. York. Aliás, deu um bafafá essa informação é de alguém próximo. Não posso falar muito, senão Sim, claro. as informações cessam, né? Não, são Param de fontes chegar. quentes. São fontes quentes e ninguém rebateu. Aí eu recebi olha, porque no dia 21 saiu essa informação de que a Luna, ela tá morando no Brasil, a filha do Barroso, que ela mora no Brasil e que ela trabalha no escritório do pai, o que já seria impossível, porque um ministro do STF, um juiz, não pode ter escritório de advocacia. Mas ninguém rebateu. E a informação que a gente deu aqui sobre a presença dos 2 filhos do Barroso no consulado brasileiro de Nova York, os 2 estariam com processo pedindo já a cidadania, entrando com processo para pedir a cidadania americana, ninguém rebateu essa informação. A informação que havia era de 21 de julho. A gente deu aqui no dia 24 a informação de que eles estão no consulado brasileiro em Nova York. Diga, Alan. E aí aconteceu, então, o cancelamento dos vistos. O segundo passo provavelmente será a Lei Magnitsky ou alguma coisa decorrente do que eu considero como o terceiro passo, que é as investigações da seção 301, ou seja, as investigações de aplicação da lei da seção 301. Caso Felipe Martins e ainda os processos da Rumble e do... Aí vem... Exatamente. Tem muita coisa, gente. Exato. Então, aí começa. Você tem, então, de novo, cancelamento dos vistos, Lei Magnitsky, seção 301, OTAN e Felipe Martins. E o processo das ações da Rumble e do grupo de mídia do Trump contra o Alexandre de Moraes. 6, arruma outro dedo aí. Não, porque as ações, elas com relação ao Alexandre de Moraes aqui, elas alimentam um desses aqui. Porque esses aqui são objetivamente, eles vão direto no Alexandre de Moraes. Direto. Ele vira um criminoso com essas 5 ações aqui. Vamos dizer assim, essas 5 etapas de um único pacote, que não é criação do Eduardo, como a mídia está querendo colocar. É criação do Eduardo, do Paulo Figueiredo. Primeiro, a primeira pessoa que falou da Lei Magnitsky para o povo brasileiro com relevância, é óbvio que antes do professor Olavo, foi aquele juiz lá que eu já falei. Juiz não, aquele
um jurista, né? Eu esqueci o nome dele agora. Mas a primeira pessoa com relevância foi o professor Olavo de Carvalho. Foi ele quem falou da Lei Magnitsky. Então não é uma criação do Paulo ou do Eduardo. Eles estão fazendo um trabalho sensacional, mas não tem como falar assim, não, eles que criaram isso aqui. Não. É uma aplicação de uma lei. Aumentou a consciência de que essa lei poderia ser aplicada. Mas no início, até o Paulo ria quando eu comentava com ele, que o professor Olavo de Carvalho falava que era a Lei Magnitsky, que era o que tinha que salvar o Brasil. Eu falava assim, irmão, você acha que a gente vai... a gente não está conseguindo nem isso aqui, a gente vai conseguir aquilo lá? Hoje o Paulo entende diferente, inclusive por causa do próprio trabalho dele, né? Mesmo a despeito de muitos que não o apoiaram e continuam não apoiando. O pessoal tá bravo comigo porque eu tô cobrando muito do Nicolas. O Nicolas não tá fazendo nada para aumentar a consciência das pessoas sobre esse negócio da Lei Magnitsky. Sabe que é nada? Nada, zero. Mas o Nicolas está preocupado com o problema dele lá. De fato, ele está com um problema enorme para resolver, porque ele pode perder o mandato. Mas quem ainda não percebeu que o Nicolas não fala do Eduardo Bolsonaro? É uma novidade que o Nicolas não menciona o Eduardo Bolsonaro. Só que antes de ser deputado, ele falava, Eduardo Bolsonaro, você é meu ídolo. Quem que não percebeu isso ainda? Eu não estou jogando merda no ventilador. Eu sei que tem muito mais informações que eu não vejo necessidade de expor aqui, mas assim, é evidente que o Nicolas não fala do Eduardo e nada do que o Eduardo faz. O Gaia gravou um vídeo falando sobre a Lei Magnitsky e tudo que está acontecendo. O Nicolas não abre a boca. Ele não toca no assunto. Ele participou de Spaces com um bando de isentão pró-Tarcísio, mas não fala do Eduardo. Só para vocês terem uma ideia. Então, mesmo assim, o Paulo Figueiredo continuou fazendo o trabalho, mesmo a despeito de falta de apoio. E aí, vamos entender esse pacotão que está vindo. E que os deputados do Brasil não estão apoiando o Eduardo como deveriam. Não é só o Nicolas, não. O próprio irmão, o próprio senador, Flávio Bolsonaro, um merda. Não faz porra nenhuma para falar sobre isso aqui. Pelo menos saiu em defesa da Zambelli. Eu tô muito puto com o Flávio. Muito. Porque, porra, é o irmão, cara. É o pai, a vida do pai que tá em jogo, enfim. Político, para mim, tem que ser tratado sempre com muita crítica mesmo, não é pouca, não, para ver se eles tomam vergonha na cara. Porque eles não são popstar porra nenhuma. Nenhum deles. Você tem esses 5 pacotes que a gente precisa entender, então, recapitulando. O cancelamento de visto, aconteceu. Lei Magnitsky, tá vindo. Investigação na seção 301, a OTAN e a União Europeia e as investigações com relação à manipulação da entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos, que inclusive saiu uma matéria no Wall Street Journal, a gente pode comentar. Uma matéria e um editorial. Uma matéria e um editorial, né, do jornal. A gente pode comentar separadamente isso aqui. Mas, entendendo isso aqui, eu falava para as pessoas ontem, seguidores nossos assinantes, que estavam lá almoçando comigo, lá no Manolo, eu falava, a mais sinistra que pode parecer a Lei Magnitsky. Só que a Lei Magnitsky, ela vai naquele indivíduo. Ou naqueles indivíduos que estão violando leis americanas. A gente não vai elencar tudo aqui agora, a gente já fez vários vídeos sobre isso. Mas eu ainda estou curiosíssimo com o que pode acontecer com a investigação da violação da seção 301. Porque a seção 301, ela simplesmente pode apontar e desmoronar um império que ninguém ousa falar no Brasil. Conta a informação que a gente recebeu Império no passado. do Tigrinho, império da China usando esses sites de apostas, império de nego lançando curso e vendendo muitos milhões que outras pessoas não têm como vender, o que indica provavelmente lavagem de dinheiro e uso de narcotráfico e terrorismo. É aqui que o pau tora. A 301, Lacombe, Max, a Magnitsky vai no Alexandre de Moraes, no PGR, vai no Barroso, vai no Shore, vamos dizer assim. Mas é um ou outro ali. A 301, a seção 301,
ela tem a capacidade de expor um pus que envolve até a Globo. Até a Globo. A Rede Globo pode rodar nessa. E o pessoal não prestou atenção. Se você pegar, se eu fizer aqui agora, eu vou fazer aqui agora. Vou abrir aqui, ó, tô abrindo o Grok e tô perguntando, vamos lá. Quais os principais, tô fazendo ao vivo aqui com vocês, quais os principais pontos da seção 301 que levou, ou que levaram, né, são os pontos, né, que levaram o Brasil a ser investigado pelos Estados Unidos. Perguntei ao Grok, aqui, ao vivaço, só para o pessoal poder entender. Perguntei aqui. Mostra que tá dando para ver. Ó. Olha lá. Vamos ver quando vai sair a resposta dele, eu acho que vai aparecer ali, ó. Aqui, ó. Tá demorando. Thinking 12 não, seconds. o Grok ele teve uma atualização e ele melhorou muito. Agora ele não tem pressa para responder, entendeu? Porque ele quer dar uma resposta precisa, né? Esse é um dos grandes problemas de Tá 25 IA. segundos. Ela quer ter pressa para responder e ela começa a alucinar. Começa a escrever um montão de coisa. Aí olha aqui, ó. Vamos lá. Ó, começou a escrever. Posso ler? Os principais pontos da seção 301 que levaram os Estados Unidos a investigar o Brasil estão relacionados a uma série de práticas comerciais e políticas que os Estados Unidos consideram injustas, discriminatórias ou restritivas para suas empresas e trabalhadores. A investigação foi iniciada pelo escritório de representante do representante comercial dos Estados Unidos, USTR, sob a seção 301 da Lei de Comércio de 1974. Abaixo estão os principais pontos, ou pontos centrais, que motivaram essa ação. Tarifas preferenciais e competição desigual. Os Estados Unidos alegam que o Brasil concede tarifas preferenciais a países como Índia e México, mas não oferece o mesmo tratamento aos Estados Unidos. Isso cria um ambiente de competição desigual para as empresas americanas. Por exemplo, veículos do México entram no Brasil sem tarifas. Sem tarifas. Enquanto produtos semelhantes dos Estados Unidos enfrentam tarifa que variam de 14% a 35%, o que é visto como uma prática discriminatória. O México está no BRICS, bem dizer, né? Faz parte do Foro de São Paulo. Não está no BRICS oficialmente, né? Sim, mas ele está cada vez se alinhando mais ultimamente. Exato. Né? A presidente atual é ligada ao Lula, né? Não, o Foro de São Paulo foi sediado num dos eventos do Foro de São Paulo, foi no México. Sim. Então tá aqui, esse é o ponto 1. Ponto 2. Aí ele está falando aqui de questões ambientais. Vou pular porque isso para mim não é relevante. Comércio digital e restrição a empresas americanas. E aqui que o pau tora. Esse e o quarto. O Brasil é acusado de impor barreiras às empresas americanas, especialmente nos setores de comércio digital e serviços de pagamentos eletrônicos. A USTR, que é o escritório de relações de comerciais entre Estados Unidos e Brasil, destaca que o Brasil retaliou contra redes sociais por não censurarem conteúdo políticos e restringiu a capacidade de empresas dos Estados Unidos de oferecer serviços no país. Eu vou ser bem sério para você, isso aqui, mesmo que os Estados Unidos diga que essa é a única razão, eu vou dizer, caô. Isso aqui é cortina de fumaça. Mas eu vou explicar por quê. Eles estão falando aqui que foi o que o Alexandre de Moraes fez com o X. Só que o buraco é muito mais embaixo. Lacombe, só para as pessoas entenderem. Eu vou ler novamente essa resposta aqui do Grok e eu quero explicar para vocês uma coisa. O Brasil é acusado de impor barreiras às empresas americanas, especialmente nos setores de comércio digital e serviços de pagamento eletrônico. Eu vou botar na aberta aqui que eu quero fazer um ping-pong com vocês aqui. Inclusive com o pessoal que está em casa. Se puder acompanhar o chat. Deixa eu botar meus óculos então, porque senão não consigo enxergar nada. Eu quero muito que o pessoal preste atenção. Max, vamos dizer que você é o Stripe. Tá bom? Você é o Stripe agora. Um meio de pagamento eletrônico. Um meio de pagamento eletrônico americano. Beleza? Uhum. Vamos dizer que o Lacombe
Stripe. Stripe. E vamos dizer que o Lacombe é o FBI, Nos DF. tá? Eles devem. Vamos dizer que o Lacombe é o FBI. Tem uma dívida com a gente. You are the FBI. E eu tô com uma empresa brasileira querendo competir com o Stripe. A empresa brasileira ela é obrigada a fornecer algumas informações para o FBI? Não. E você como Stripe? Sim. Então, se algumas exigências são feitas do FBI e do US Marshal para você, elas serão feitas para mim como uma empresa digital brasileira? Não. E se os Estados Unidos percebem isso e vê que está tendo uma concorrência desigual, porque eu posso ficar tranquilaço fazendo lavagem de dinheiro para terrorista e narcotráfico? Seção 301. Aqui o buraco é muito mais embaixo. Muito mais embaixo. E não tem ninguém prestando atenção nisso. É óbvio que aqui, eu e Max, a gente está unindo informações privilegiadas que nós temos, inclusive do próprio governo americano, com o óbvio. Vocês estão vendo um monte de tigrinho nos Estados Unidos? Não. Vocês estão vendo algum cantor de rock, algum cantor de pop, Bruno Mars, ou alguém usando tigrinho nos Estados Unidos? Tem uma outra pergunta interessante também, que é a seguinte. Por que na maior economia do mundo não tem ninguém que ganha 100, 150 milhões em 7, 10, 30 dias vendendo produto Isso que eu ia digital? falar, vendendo produto digital. Por que não tem? Porque não tem como fazer São isso. pouquíssimos, né? São pouquíssimos. São aqueles gigantes. Daily Wire, né? São pouquíssimos os que conseguem isso. E no Brasil há uma Febre. febre. Febre de venda de produto Uma digital galera que o cara fica milionário. multimilionário. Não, milionário a gente consegue fazer, até a nossa empresa consegue fazer lançamento de alguém para essa pessoa ficar milionária. Uhum. Agora, multimilionário, como é o caso de muitos no Brasil, inclusive Marçal, tá? Marçal. Que aí você explica por que essa galera tá tão caladinha. Né? Esses vendedores de cursos que estão vendendo coisas que não dá para alcançar. É sério, esse negócio de 50 milhões, 100 milhões de venda é caô. Isso não tem como ser feito a não ser por meio de sistema fraudulento. E é aqui que entra o BO da seção 301. Porque eu nem terminei de ler aqui o resto. O Brasil é sede, ele é uma sede, o Brasil é a sede de banco digital de narcotraficante que é usado como plataforma para grupo terrorista. E nego tá achando... pelo amor de Deus, Senhor, o que tem na cabeça de um senador, cara? Esses papéis estão à disposição deles. É caô puro esses senadores irem querer bater um rolê em Washington. Porque Lacombe, só a 301, só a seção 301 já mostra que nem se o astronauta rodasse bolsinha e botasse a calcinha no chão ia acontecer alguma coisa em Washington. Não ia acontecer nada. Nada. Porque a seção 301 é onde o buraco está muito mais embaixo. Porque não envolve só políticos ou pessoas de cargos burocráticos, como no executivo e no judiciário. Aqui nós estamos falando de envolver cantor, ator. A própria Globo tem sistema de loteria com aquele Cartola FC. Sim. Ainda existe aquilo lá? Eu não sei. Mas é aquele esquema ali. Mas eles têm esse esqueminha. O Paulo Guedes queria tirar isso aí dele. Sim. Na época. E conseguiu provar lá no Ministério da Economia que aquilo ali era contra a lei brasileira. Eu me lembro como fosse hoje. Gente do Ministério da Economia, lá do Paulo Guedes, indo lá na sede do Terça Livre falar pra gente, gente, eu tô com uma bomba muito grande aqui, mas eu não sei nem como é que eu vou falar pra vocês. E o cara assim, meio tremendo, falando, olha, a Globo tá lavando dinheiro com meio de pagamento digital usando jogos de azar. Aí a gente falou assim, como assim? Aí ele foi explicando. Por que não tem isso aqui? Por que não tem isso na Suíça, gente?
É difícil imaginar como é que algo dá certo em Morro Agudo e não dá certo na Suíça. Ah, não. Tigrinho vai dar certo aqui na Baixada Fluminense, vai ser top. Na Suíça não dá. Ah, então não tem esqueminha aí. Não tem não. Aqui, ó, valeu. Valeu, amigão. E o buraco é muito mais embaixo. Por isso que eu tô cobrando Flávio, Bolsonaro, Nicolas, todos os outros deputados a usarem pelo menos as suas redes sociais. Já que estão curtindo recesso, passeando, agora acabou o recesso, né? Eu confesso a você, É 1º o de Nicolas, agosto, né? eu confesso a 1º de você, agosto. o Nicolas Já tá colocando indo. pedido Só de... vão voltar na terça da semana que vem. Podem dizer que eu tô sendo muito cruel. O Nicolas, eu não ligo, eu já caguei pra isso. O Nicolas fazer pedido de impeachment do Lula, sabendo que o problema é Alexandre de Moraes, é jogar pra galera. É jogar pra galera. É bom, aí vai lá, faz aí. Mas é jogar pra galera. Tá agradando a própria base. Vai ter um monte de gente me odiando aí no chat, eu não ligo não. Agora, cadê esclarecendo o que o Eduardo tá fazendo aqui? Quem é que não entendeu que o Eduardo precisa de apoio em relação ao que está sendo feito aqui nos Estados Unidos? Quem que não percebeu isso ainda? Os políticos no Brasil inteiro, todos. Agora, tudo isso que eu estou dizendo aqui, eu vou linkar o que o Dirceu disse. Tem como colocar de novo o vídeo do Dirceu? Que agora você vai entender por que os deputados não estão querendo apoiar o que o Eduardo está fazendo. Agora vocês vão entender o vídeo do Dirceu. Eu queria explicar tudo isso. Eu estava com isso planejado. Explicar a polícia de Santa Catarina, explicar como que a mentalidade brasileira é, como que o buraco é muito mais embaixo, para agora, quem assistiu o programa desde o início pode voltar a ouvir o que o Dirceu tem a dizer, e agora vocês vão entender qual é o medo dessa gente. Solta aí. Brasileiros e brasileiras, é hora de defender o Brasil e o governo do presidente Lula. Trump ameaça a nossa independência, a nossa soberania, a nossa economia e o bem-estar dos brasileiros e a paz. Nós vamos defender a Constituição, que exige que nós defendamos a nossa independência, a nossa soberania, a não intervenção nos assuntos de outros países, a paz, a solução dos conflitos por negociação. Trump quer eleger Bolsonaro à força. Isso não acontecerá. Nosso povo não permitirá. É hora de apoiar o governo do presidente Lula e defender o Brasil. Quem está a favor de Trump está contra o Brasil, contra o nosso povo, contra a paz e o bem-estar do nosso povo, contra as relações que o Brasil mantém com todos os países do mundo, relações pacíficas, de colaboração. O Brasil sempre prezou a paz e a solução dos conflitos por negociação. Mas, antes de mais nada, defende a sua independência e a sua soberania. Estamos com o presidente Lula, estamos com o Brasil. Quem está com Trump está contra o Brasil. Vocês viram quantas vezes no vídeo... Deixa esse vídeo na tela aí, por favor. Deixa o vídeo aqui do lado. Vocês viram quantas vezes ele falou Lula no vídeo? Vocês prestaram atenção ou não? Algumas. Não só no final. Hã? É. Ele usa o Lula como alguém... Ele que tá- fala no início que tem que mas defender o governo Lula, defender o governo Lula. É uma questão retórica. O que que o... Tem como colocar nós três e o videozinho no canto ali, produção? Aí tem que ser a janelinha menor. Ah, tá, se não tiver, deixa. Se não tiver, deixa quieto. O que acontece? É uma questão retórica aqui. Ele coloca como antagônicos o defender o Brasil, de modo genérico. Aí, como recurso retórico, defender o Brasil é defender o Lula. Caso você não defenda o Lula, você está contra todo um país. Só que ele só fala isso no final. O inimigo do Brasil, ele coloca aqui, não é os Estados Unidos. Ele colocou o Trump. Então, o inimigo do Brasil não é um país, é uma pessoa. E são duas pessoas. É o Trump e o Bolsonaro. E aí, óbvio, como solução, ele coloca uma pessoa. Porque você não tem como falar assim, a gente precisa defender o Brasil. O que é defender o Brasil? Você entende O Brasil do PT ou o Brasil de verdade? Não, mas assim, você entende que é um negócio que você não tem como pegar? O que é defender o Brasil? É fazer o quê? Defender o Brasil. Cadê o Brasil para eu defender aqui? Abraçar, pegar, proteger?
É muito genérico. Sim. O que ele está dizendo é, temos que defender o Lula. E aí, quem não entende isso, né, o professor Olavo falava, Ele quer levar a política o serve de pessoas e ouvinte meios. à conclusão de que defender o Brasil é defender o Lula. Exato. É porque o melhor retórico é aquele que não faz a conclusão. Ele joga as duas premissas e deixa a conclusão na cabeça da pessoa que está ouvindo. De modo subconsciente. A pessoa Sim. nem sequer vai se dar conta. Ela vai falar o que ele tanto deseja que ela fale. Porque esse é o êxito retórico, né? É quando você... Isso que o Max falou é o seguinte. É quando você falar a resposta que eu quero que você diga. E isso que tem que ser E feito. você acha que você que pensou nisso sozinho, né? Você não percebe que foi induzido a pensar isso. É uma indução completa. E aí, qual é o discurso que a galerinha tá usando agora? E os isentões? Não, porque a gente não tá lutando pelo Bolsonaro, a gente tá lutando pelo Brasil. Sou bonitinho, não sou? Não sou fofinho? É fofinho, não sou fofinho? A gente não tá lutando pelo Brasil. Não, a gente não tá lutando pelo Bolsonaro, a gente tá lutando pelo Brasil. É pelo Brasil. Que é verdade. Só que a frase, ela tem um interesse muito curioso por trás. Porque se o Bolsonaro for preso, vamos trabalhar o Tarcísio, vamos trabalhar o Zema, vamos trabalhar o Caiado. E a gente continua tocando barco. A gente não pode ficar preso ao Bolsonaro. Pô, não dá. A gente chega de ficar preso a uma pessoa. Esse é o discurso. Por quê? Porque fica mais fácil. Eu não preciso me comprometer. Se o Bolsonaro se fuder, é ele. Sinto muito aí, Bolsonaro. Bate no ombro dele. Valeu, boa sorte aí, até a próxima. Valeu o que você fez pelo Brasil até aqui. Agora a gente tem que continuar nosso trabalho, porque a vida continua. Que é isso que tá na mentalidade dessa galera. Só que a pergunta que eu faço é: que caralho de país tu vai ter se o Bolsonaro não pode ser candidato sem violar nenhuma lei? Que porra de país é democrático se ele não pode ser candidato sem violar nada? É o óbvio. Se já não tem país com preso político, isso não é república. Daniel Silveira já seria o suficiente. Mas como esse pessoal gosta de pensar eleitoralmente, porque esse pessoal que acordou recentemente para a política só entende política eleitoral. É voto. De 2 em 2 anos o cara tá ali naquela adrenalinazinha, fica se sedando de voto, campanha. Ele não pensa em outra coisa na vida. Trocou punheta por digitar número em urna eletrônica. Só pensa em ciclo eleitoral. O Daniel Silveira já seria o suficiente para o Brasil ser reconhecido, pelo menos pela maioria esmagadora das pessoas, como uma não república. O Brasil já não é mais república. Agora, já que pensa de modo eleitoreiro, o que você acha que dá para fazer no país se o nome do Bolsonaro for riscado dessa bosta de urna eletrônica, dessa bosta de processo eleitoral? Que país nós teremos depois disso? Porque o problema da Venezuela, eu ouso dizer, não é o Maduro. O problema da Venezuela, e quem fala muito bem isso é Eduardo Bittar, tá? Ele explica muito bem isso.